Olá, tudo bem? Na aula passada, a gente sugeriu que vocês começassem a trabalhar na aula número 5, onde vocês trabalharam o que é matéria. Depois disso, a sugestão foi o quê? Ir lá para a aula 1 e falar sobre transformações, um fenômeno químico e um fenômeno físico, ajudar o aluno a entender as diferenças e entender que um fenômeno químico, uma transformação química é uma reação química. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a aula número 6. Por que nela? Porque ela fala sobre os conceitos de substância, substância pura, molécula, átomo. A gente está ajudando o aluno a construir como a matéria é formada e também as suas simbologias, que isso depois vai ser útil para entender as reações químicas. Vamos lá? Então, pessoal, para essa atividade eu aconselho que os alunos sentem dupla, trio ou quarteto, para ajudar melhor na compreensão, na formação do conceito sobre esses assuntos. Na aula passada a gente estudou sobre matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E matéria é formada por átomos. Átomo, a menor partícula da matéria. Átomo, a partícula fundamental da matéria. Uma vez meu filho perguntou: papai, o que é um átomo? Eu era pequenininho, eu pensei comigo, como explicar um átomo para a criança? Daí eu mandei ele pegar a menor pecinha Lego que ele tinha lá. Eu falei: filho, essa é a menor pecinha Lego sua? É. Então se eu pegar várias pecinhas dessa, eu não monto qualquer coisa, qualquer projeto seu? Sim. Eu falei: isso é o átomo. A menor partícula, onde quando eles se juntam, eles formam o quê? Qualquer matéria, qualquer projeto, qualquer coisa que existe. Quando tem um conjunto de átomos iguais, eles não estão ligados, mas é um conjunto de átomos iguais, eu chamo de elemento químico. Elemento químico, um conjunto de átomos. Agora, esses átomos, eles podem estar, olha aqui, ligado entre eles. Estou montando aqui, estou no meio, átomos ligados entre eles, entre si. Quando eu tenho átomos ligados entre si, eu tenho o quê? Uma molécula. O que é uma molécula? É quando átomos iguais ou diferentes estão ligados entre eles. E agora? Olha o que vai acontecer aqui, Eu tenho aqui um conjunto de moléculas iguais. Quando eu tenho um conjunto de moléculas iguais, eu chamo de substância. No caso aqui eu estou simulando as moléculas de água. A gente não bebe uma molécula de água, a gente bebe zilhões de moléculas de água que estão atraídas entre elas, né? A gente bebe, o que? Eu falo que zilhões, ou seja, no mínimo 1 mol de moléculas de água a gente vai beber, não é isso? Tá? Na verdade, mais. Agora tem essa situação. O que está acontecendo aí? É uma molécula? É uma molécula. E o que você observa? Os átomos delas são diferentes? Não, os átomos são todos iguais. Quando eu tiver molécula formada por átomos iguais, eu tenho uma substância simples. Substância simples é quando a molécula é formada por átomos iguais. O2, N2, Cl2, tudo bem? Aqui, as moléculas, os átomos são iguais? Não, professor, existe diferença entre eles. Então, toda vez que eu tiver uma molécula que são formadas por átomos diferentes, eu tenho uma substância composta, tá? Substância simples, substância composta. Tudo bem? Agora dá uma olhadinha aqui nessa situação. Que tipo de substância eu tenho aqui? Uma substância simples ou composta? Professor, os átomos são iguais, então são substância simples. Agora eu pergunto, as moléculas são diferentes? Não, professor, são todas iguais. Toda vez que eu tiver uma situação onde as moléculas são iguais, eu posso falar que isso aqui é uma substância pura. O que é uma substância pura? É quando só tem um tipo de substância.
Água pura só tem água, ouro puro só tem ouro. E repare que as suas moléculas são o quê? São simples, né? São formadas por átomos iguais. Então eu tenho uma substância pura simples, tá? Substância pura porque só tem um tipo de molécula e é simples porque são formadas por átomos iguais. Agora vamos fazer água pura? Vamos fazer água pura, ó. Vamos montar aqui, ó. Água pura. Por que é água pura, professor? Porque as moléculas são iguais, são formadas por moléculas iguais, então é pura. Só que é pura simples ou outra coisa? Ah, professor, os átomos são diferentes, então esse aqui são o quê? São substâncias puras, aqui é uma situação substância pura composta. Por quê? Porque suas moléculas são formadas por átomos diferentes. Então quando você mexe com água pura, você só está mexendo com água. E a água pura é uma substância composta, porque é formada por átomos diferentes. Professor, e quando tiver moléculas diferentes? Quando eu tiver moléculas diferentes, eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura. Professor, o que é uma mistura? Mistura é uma situação onde eu possuo o quê? Moléculas diferentes estando tudo junto. Elas não estão ligadas, tá bom? Entre elas, mas elas estão no mesmo conjunto. Eu tenho uma mistura aqui de duas moléculas diferentes. Tudo bem? Facinho, né? Bem, aproveitando que os alunos estão sentados em grupo, você monta uma situação para eles e pede para eles analisarem. Vamos lá? Quantos átomos no total eu tenho nessa situação? O que o aluno vai fazer? Ele vai o quê? Contar os átomos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos. Eu pergunto agora, quantos elementos químicos ou quantos tipos de elementos químicos eu tenho? Que pode ser chamado de quantos tipos de átomos eu tenho? Eu tenho o amarelo, 1, o branco, 2, o verde, 3. Eu tenho 3 tipos de elemento químico. Eu posso perguntar quantas moléculas tem? Quando eu falar quantas moléculas, quantos tipos de moléculas eu tenho, né? Eu tenho uma, aqui 2, tá junto, e 3. Essas duas são iguais. Eu posso perguntar, tem substância composta? Tem. 1, 2, 3. Por quê? São formadas por átomos diferentes. Tem a substância simples? Tenho também, tá aqui, ó. Tá vendo? É muito fácil, né? Se vocês observarem nessa aula, tem uma atividade que pede para que o aluno calcule o número atômico, ache o número atômico, né? E também o número de massa do átomo. Para isso, eles pedem para vocês consultarem uma tabela periódica. Eu acho ainda cedo para trabalhar isso, porque a gente não trabalhou o conceito do átomo ainda, né? Como ele é formado, a estrutura dele, o núcleo, a eletrosfera, prótons, nêutrons e elétrons. Mas se você quiser trabalhar, eu vou dar uma sugestão de uma tabela periódica bem dinâmica que vocês podem abrir na tela lá na sala de aula e mostrar para os alunos. Então, pessoal, vai lá no Google, digita tabela periódica dinâmica, e você vai pegar esse primeiro link aqui, ó, tabela periódica, P-Table, propriedades. Clica nele e vai aparecer essa tabela. Repara que ela é bem colorida. De acordo com eu vou passando o mouse ou o cursor, vai aparecer nas propriedades aqui, ó, tá? Dá o número atômico, o número de massa atômica, configuração eletrônica. Tem dados aqui sobre elas, ó, tá? O legal aqui é que eu posso clicar, ó, ver quais são sólidos na temperatura 0 graus a 32 ou 233, né? 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit e Kelvin aqui. Quero ver quais são os líquidos a 0 graus. Gasoso, eu posso alterar a temperatura. Então, professor, e se eu esquentar até 1500? 1500 graus, quais são o estado físico, né, da substância? Daí tá, eu consigo saber aqui, ó, quem está no estado sólido, essa temperatura, quem está no estado líquido. Aqui tem os grupos ou famílias, para eu poder trabalhar. Ó, tem o metal de transição, quais são os alcalinos, os terrosos, os alcalinos. Olha que legal aqui, ó, em relação aos actinídeos e lantanídeos, ó. Eu posso vir aqui, ó, no largo, ó. Olha o que acontece aqui, ó. Eles entram
né, para dentro da tabela. Então, por que que eles estão separados? Para poder ter um layout melhor para poder analisar, ó. Tá? Eles estão no grupo 3, né? Aqui estão os grupos. Tudo bem? É bem interessante a tabela. Depois dá uma olhadinha com calma, pede para os alunos acessarem e dá uma fuçadinha nela. Beleza? Para ajudar o aluno a entender essa aula, existe no simulador PET como montar uma molécula. Monte uma molécula, está escrito lá. E é bem interessante você pedir para os alunos entrarem depois, pode ir para a sala de informática, ou ele fazer em casa, ele acessar, ou você põe na televisão e mostra para eles como a molécula é formada. Lá tem a parte 3D, é bem interessante. E aí, estão gostando do material? Espero que ele seja bem útil para vocês. Vocês sabem que a gente está aqui para ajudar vocês e facilitar o ensino da química, né? Não esqueça de curtir, de divulgar o nosso canal. Até a próxima! Espero que esses materiais estejam ajudando vocês em suas aulas. Não esqueça de se inscrever nesse canal e sempre dar uma curtida nos nossos assuntos. Até mais!